Olá, gente, tudo bem? Vamos iniciar aqui novamente mais uma videoaula para os alunos aí do segundo ano. Como sempre, vamos iniciar a nossa aula com a correção da atividade que foi para casa na aula passada. Então, todos aí vão pegar o livro de História e vão abrir aí na página 268. Na página 268, vamos encontrar essa atividade aí referente às profissões que deixaram de existir ao longo dos anos, né? Tanto pela questão da mudança do comportamento da sociedade, quanto pela evolução de alguns meios de comunicação. Então vamos iniciar. No primeiro diz: no passado havia muitas profissões que hoje não existem mais. Observe a foto ao lado e depois responda: que trabalho esse homem fazia? Então o homem que aparece aí na foto, né? Ele vendia água nas ruas da cidade. É uma profissão que não tem mais hoje, né? A gente até compra água mineral em garrafinha, mas não como esse homem fazia. As pessoas não tinham água encanada em casa e aí elas tinham que ir nas ruas, nas praças, comprar água. Essa pessoa aí trazia água, né, dos poços, né, dos chafariz e levava para esse lugar. E as pessoas iam lá somente comprar água para fazer todas as atividades domésticas da casa. Então percebam como a vida no passado era muito difícil em relação a hoje. A gente abre a torneira, tem água, vai ao chuveiro tomar banho, tem água. Então tudo isso aí foi uma evolução que a gente vai estudar sempre, né? Na questão da nossa matéria de história. Então a resposta do A é: ele vendia água nas ruas, né? B, você já ouviu falar desta profissão? Com certeza não. Se a Progil não ouviu falar sobre essa profissão, imagine vocês que são bem mais jovens. Então, a nossa resposta aí é não. Isso faz parte aí de um tempo bem remoto, né? Bem antigo da nossa história. C, você faça uma pesquisa na internet sobre a profissão de aguadeiro e registre nas linhas a seguir o resultado dessa pesquisa. Na pesquisa que a prof fez aqui, para quem não conseguiu fazer em casa, a prof vai trazer aí uma proposta, né? Alguma resposta para vocês colocarem aí para quem não fez. Para quem fez sua pesquisa, vai deixar a pesquisa aí, porque se trata do quê? De uma resposta pessoal, né? A Pro está sempre falando sobre as respostas pessoais com vocês, que significa que é sua, é pessoal, é da pessoa, é de acordo com a sua pesquisa. Claro que aqui está pedindo para a gente pesquisar sobre essa profissão, que era o aguadeiro. Eu não vou fazer uma pesquisa sobre um cantor, aí vai estar errado, se você colocar isso aí. Mas, se a pesquisa for feita de acordo com a profissão que foi pedida, a Pro precisa aceitar qualquer pesquisa que vocês fizeram. Então, eu vou dar aí um exemplo para quem não fez, para copiar aqui no espaço do 2. Então, quem era o aguadeiro? Era um homem que vendia ou fornecia água para consumo doméstico. Ele era um operário carregado de controlar a água salgada que entrava nas marinas do sal, né? Então, esse homem aí, essa profissão existia no passado. As pessoas trabalhavam e ganhavam dinheiro fazendo isso, né? Trazendo água para vender nas portas, para que a pessoa da casa não precisasse ir, né, nos poços trazer a água. Então, vamos aí colocar a nossa data de hoje sobre a nossa correção e hoje a gente vai ter aula de matemática. Então, nas aulas de matemática é muito importante que vocês prestem realmente atenção, né? Fique bem focado na aula para que vocês não tenham dúvida na execução das atividades, né? Porque matemática nem tem nada de tão difícil. Às vezes é porque a gente realmente não está prestando atenção, tanto na explicação que a Pro está dando, como aí na hora da correção, é outra oportunidade de tirar dúvida, porque a Pro está sempre trazendo o conteúdo anterior. Então hoje a gente vai aprender sobre a adição com 3 algarismos. Então, tranquilo, a gente já sabe de antemão que a adição, né? A adição é a operação que devemos adicionar elementos. Quando a Pro diz adicionar, significa que eu vou juntar. A palavra aqui, adicionar, é um sinônimo de juntar. O que é sinônimo? Uma palavra que se escreve diferente, mas significa a mesma coisa. Quando a Pro fala em adicionar, quer dizer que a gente vai juntar elementos. Então, imaginem aí que
que vocês tenham aí uma árvore, 2 árvores e 3 árvores. Depois, né, nesse parque, vamos pensar que a gente está no parque, o prefeito da cidade resolveu plantar aí mais uma árvore, mais outra árvore e mais outra árvore. Então aí tinha 3 nesse parque. O prefeito resolveu plantar mais 3. E aí, quantas ficaram no parque agora? Para que você descubra isso, o que é que você vai precisar aí? Juntar elementos, adicionar. Então, vou contar a quantidade total, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nesse parque agora possui quantas árvores aí? 6. Então, eu só estou reforçando aí que a adição, a gente precisa aprender a chamar o nome da operação correta, viu? A adição é essa justamente a operação onde a gente junta elementos. Só que essa adição, ela possui aí sinais. Essa cruzinha que vocês estão vendo aí, ela sim recebe o nome de mais. Esse sinal aí chama-se mais. Por isso tem algumas pessoas que costumam chamar a nossa conta de adição de conta de mais. Tá errado? Não tá errado, mas também não está correto, porque mais é o nome do sinal. A operação chama-se adição. Lá na adição, vamos encontrar essa cruzinha, que é o sinal de mais, e é ela justamente que diz para vocês que aquela continha é para juntar. Sempre que vocês verem aí a cruzinha, significa que você vai juntar um número com outro número. E também tem esse sinalzinho aí, esses 2 tracinhos que chamam-se de igual, né? O sinal de igual, ele é utilizado antes de você dar o valor total na adição. Mas hoje a gente vai aprender com 3 algarismos. Então, se eu vou trabalhar 3 algarismos, significa que eu vou trabalhar ali a classe das unidades simples, que vocês já estudaram com a prova. Quem forma aí a classe das unidades simples? Quem forma é a unidade, que é a primeira ordem, a dezena, que é a segunda ordem, e a centena, que é a terceira ordem. Então, percebam que quando eu tenho 3 números, cada número vai ocupar aí uma ordem. E vocês vão ver isso aqui agora. Então, essas letrinhas que a Pro colocou bem aí para vocês perceberem, é o quê? É justamente o que a gente aprendeu, acabou de ver aí, ó. O U representa a unidade, o D representa a dezena e o C representa a centena. Então, para não escrever o nome unidade, dezena e centena todo, a gente só precisa escrever a primeira letra do nome. Então, vamos aí, voltar aqui ó, no slide. Então, ó, a primeira letrinha do nome unidade é o U. A primeira letra do nome dezena é o D e a primeira letra do nome centena é o C. Por isso que aqui a gente só representou com as letras, unidade, dezena e centena. Então, vamos pensar num número aí, ó. Digamos aí que eu tenha o número 234, né? Então, percebam aí, segundo ano, que cada númerozinho a Pro escreveu em uma casa decimal. Então, o 4 é a unidade, o 3 é a dezena e o 2 é a centena. Se a gente fosse representar o valor da posição, que é o valor que o número está na casa, a gente ia dizer que o 4 vale 4, que o 3 vale 30, que o 2 vale 200. Por quê? Porque se a dezena vale 10, eu tenho 3 vezes o 10, 30. Se a centena vale 100, eu tenho 2 vezes o 100, 200. E como a unidade vale 1, eu tenho 4 vezes 1, é 4, né? Mas nós não estamos trabalhando o valor posicional, e sim a questão da adição. Então, percebam que no número 234, cada número vai ocupar uma ordem decimal. Aí, eu tenho mais 132. Como que eu consigo fazer essa continha aí? Primeira coisa que eu preciso descobrir. Sempre, a palavra é sempre, viu? Quando a Pro diz sempre é porque eu não posso mudar, não. Um dia fazer de um jeito, outro dia fazer do outro, não. Então, sempre vamos iniciar, né? Vamos começar a nossa continha com a unidade. Então, o primeiro número que eu vou somar é esse aí, ó. O 4 mais o 2. Lembra que o sinalzinho aqui é de mais. Se é de mais, significa que eu vou juntar, né? Então, eu vou juntar quem? 4 mais 2. Eu posso fazer palitinho, eu posso usar meus dedos da mão. Então, coloca aí numa mão 4 dedos e na outra mão 2. Junta aí e conta
conta agora quantos dedos você tem. Então, com certeza, vocês vão descobrir que vocês vão ter aí uma quantidade, né? Daqui a pouco a gente fala dela. Depois, a gente vai o quê? Vai fazer o quê? A soma da dezena, né? O 3 mais o 3. E por último é que a gente vai fazer a soma da centena, o 1 mais o 2. Então, perceba que a gente começa da unidade, depois soma a dezena e depois é que soma a centena. Então, vamos começar a nossa soma. Tenho 4 dedos numa mão e 2 dedos na outra. Se eu contar, eu vou descobrir que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o primeiro resultado aqui é o número 6. Lembra que depois de fazer a conta da unidade, eu tenho que ir para a dezena? Então, vamos contar. Tenho 3 dedos numa mão e mais 3 dedos na outra. Vamos juntar aí a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu descobri que 3 mais 3 também é 6. E agora que eu já fiz a unidade, a dezena, o meu última casa decimal a somar é quem? A centena. Então, eu tenho 2, colocar aí 2 dedos numa mão e mais um dedo na outra. Juntando, 1, 2, 3. O resultado aí é 3. Tem dificuldade nenhuma na nossa soma com 3 algarismos, não é mesmo, gente? Mas vamos fazer outra para ninguém ficar com dúvida? Então, vamos aí colocar de novo. C de centena, D de dezena e U de unidade. Vamos pensar em outro número. Eu tenho aí o número 312. Então, perceba que cada um dos números ocupou uma casa decimal. O 2 ocupou a casa da unidade, o 1 a casa da dezena e o 3 a casa da centena. Lembra-se também, né, que a gente vai começar, né, pelo número de trás. Então, você tem mais 143. Então, eu tenho o número 312 mais 143. Como que eu vou fazer essa continha, Pro? Já esqueci o que a senhora acabou de explicar. Vamos voltar. Primeiro, eu começo com o número de trás, que é a unidade. Depois, eu vou para a dezena. E por último é que eu somo a centena. Então, sempre começamos por qual, gente? Pela unidade. Posso começar pela centena? Não. Posso começar pela dezena? Se tiver 3 números? Não. Então, vamos começar sempre pelo último número, que é o número que ocupa a casa das unidades. Se eu tenho aqui essa cruzinha que chama-se mais, significa que eu vou o quê? Juntar elementos. Então, eu vou juntar o número de cima com o número de baixo. Então, eu tenho 2 mais 3, né? 2 mais 3, eu já sei que aí com meus dedinhos deu 5. Eu tenho 1 mais 4, né? Como é que eu posso fazer? Como a Pro explicou. Coloco um dedo numa mão, mais 4 na outra, e eu sei que juntando eu fico com 5 também. E aqui na centena eu tenho 3, né? 3 numa mão e 1 na outra. E eu juntando aí descobri que eu tenho 4. Então, olha como é tranquilo a gente trabalhar aí com a adição com 3 algarismos. Gente, é igualzinho a somar com 1, igualzinho a somar com 2, né? Mesma coisinha, não tem diferença. O que a gente tem de diferente aí? Porque eu preciso obedecer a ordem de começar pelo número de trás. Porque se eu começar pelo número da frente, vai ficar errado. Não é correto, não é a ordem correta a gente seguir. Então, como foi tranquilo hoje a nossa atividade, né? Fácil de todo mundo entender. A gente entendeu o que é adição, que é a nossa operação de juntar, né? Viu quais os sinais que tem ali na adição, que é o sinal de mais, que é a cruzinha, e o sinal de igual, que é os 2 palitinhos. Descobriu que sempre que a gente for começar uma adição que tem aí 3, né? 3 elementos. Quando ele diz 3 elementos, 3 algarismos é 3 números, né? Algarismo é a mesma coisa de número. Então, quando a adição tem 3 números, por onde que vocês vão começar a fazer a continha? Segundo ano, sempre pela unidade, que é o número de trás, viu? Vamos para a nossa tarefinha agora.
Então, na atividade de hoje, vocês vão ter aí, né, tarefas na página 164 e 165 do livro de matemática. Acredito que todo mundo consiga fazer sozinho, né? A Pro teve aí um cuidado de detalhar pedacinho por pedacinho, para que ninguém precise aí ficar no ouvido da mamãe o tempo todo. Como é que faz? Como é que faz? Por quê? Porque a gente não pode utilizar essa técnica, viu, gente? Porque eu estou em casa, eu tô com a mamãe ali do lado, eu vou usar a mamãe ali de cola toda hora. Não pode, porque senão você não vai conseguir aprender. E outra, quando vocês tiverem dificuldade para fazer alguma atividade, anota ali o conteúdo, né? Eu vou colocar aqui um lembrete para a Progil. Tenho dificuldade. Pede para a mamãe enviar para a Pro o conteúdo que vocês ficaram com dificuldade, que na nossa aula de revisão, né, a Pro já faz outra aula sobre aquele conteúdo, que é para a gente tirar todas as dúvidas e aprender de verdade. Então vamos ficar por aqui até a nossa próxima videoaula.